Olá, meus queridos irmãos, o estudo de hoje é os 2 maiores mandamentos. Vamos entender isso de acordo com a palavra de Deus. Amém? Muito bem. Bom dia para todos, que a paz do Senhor esteja com todos, né? Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, pessoal do Japão, pessoal da França, né? Pessoal aí da Alemanha, né? Frank, né? Lá da Alemanha, né? Pessoal também dos Estados Unidos, Anderson lá do Portugal, uma galera aí grande aí, né? Que Deus tome conta de todos. Pessoal da capital do Nordeste, muitas pessoas, né? Manda recado aí. Continue aí, se inscrevendo no canal, né? Dando um joinha aí, para a palavra de Deus ir crescendo, amém? Os 2 maiores mandamentos. Vamos orar, agradecer a Deus pelo dia que Ele nos deu e o maná, o pão de cada dia. Tá? Eu já tomei meu café da manhã e que Deus possa também prover o café da manhã para vocês. Tá bom? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos imensamente. Obrigado pela oportunidade que o Senhor nos dá mais uma vez de estar com as tuas santas palavras abertas. Que o Espírito Santo nos ajude, Senhor, a compreender tudo que o Senhor quer nos ensinar, nos preparando para a tua volta. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor meu Deus, Pai, por doar seu Filho, dar de presente para nós, para morrer por amor pelos nossos pecados. Obrigado, Senhor meu Jesus, pela tua graça e pela tua misericórdia. Só através do Senhor que nós chegaremos ao Pai. O Senhor nos abençoe, nos fortifique nesse estudo de hoje com o poder do Espírito Santo. É o que te agradecemos em teu nome, Jesus. Amém. Queridos, os 2 maiores mandamentos. Abra sua Bíblia primeiro aí, em Mateus 22, capítulo 22. Vamos dar uma lida aqui do versículo 34 à frente aqui, que fala assim, Mateus 22, né? Versículo 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, né? Resumiram-se em conselho. Ele estava falando de Jesus. E eles foram se reunir em conselhos. E um deles, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, experimentando Jesus, perguntou para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus, então, né? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Deus falou, Jesus falou. Este é o grande primeiro mandamento, ele disse. Versículo 39. O segundo é semelhante a esse, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses 2 mandamentos depende toda a lei e aos profetas. Engraçado que tem por aí, né, lugares que muitos, né, pastores também, falam que os mandamentos é só esses 2. Ou seja, anulando o resto. Então você pode matar, pode roubar, pode respeitar pai e mãe, cobiçar a casa do próximo, cobiçar a mulher do próximo. Que é só esses 2, eles falam. E Deus fala, se falhar um, falhou todos. Mandamento salva? Vamos ver. Eu acho que ele nos corrige, mas vamos ver. Tá bom? De acordo com isso tudo. Queridos, segundo o próprio Cristo, né? O primeiro, ame ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. E o segundo, ame o próximo como a si mesmo. Contudo, esses mandamentos não são, né, independentes, pois Jesus instruiu ainda, dizendo, desses 2 mandamentos depende toda a lei e aos profetas.
Esses dois são tirados do antigo mandamento? Agora, com a resposta de Cristo ao jovem rico, vamos comparar isso aí, isso aqui que eles perguntaram, os escribas e fariseus, né? Vamos comparar ali com a história do jovem rico, tá? A resposta de Cristo ao jovem rico está ligado intimamente, né, a resposta para o intérprete da lei de Mateus capítulo 22, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui, Mateus 19. Agora vamos voltar aqui para Mateus 19, tá? Mateus 19, já estou aqui. É só voltar duas folhinhas para trás aí na sua Bíblia. Você chega em Mateus 19, versículo 16. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, era um jovem rico, mestre, que farei eu? Que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Será que tem muita gente perguntando isso hoje? Eu acho que sim. E esse jovem rico perguntou, né? Então Jesus respondeu. Você pensa que você engana a Deus? Você não engana, queridos. Deus conhece o teu coração antes de você pensar. Antes de você pensar o que você está pensando de mim, vendo eu aí, Deus já sabe o que você pensou. Deus conhecia o coração dele, do jovem rico. Então Deus lhe respondeu, por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus disse para ele, guarda esses mandamentos. Se quer entrar na vida, então você guarda os mandamentos. Amados, ele lhe perguntou, né? Quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, né? Honra teu pai e tua mãe, ama teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso eu tenho observado, o que me falta ainda? Então Jesus disse para ele, falou, conheço teu coração. Tu tá achando que é pelas obras que é salvo, né? Então peraí que eu vou responder. Jesus disse, né? Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e me segue. Que oportunidade, hein? Jesus deu para ele. Vem e me segue. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste, por ser dono de muitas propriedades. Tudo isso ligado a que o escriba também perguntou, né? Os doutores da lei ali, em Mateus 22. Veja aqui que a pergunta do jovem rico estava focado na salvação pelas obras. Ele achava que é pelas obras. Ele fala que bem farei para herdar. Que bem eu farei para herdar a vida eterna? Veja a pergunta dele. Que bem eu farei para herdar a vida eterna? Na mente dele, a salvação depende de fazer coisas. Fazer coisas a alguém. Né? Salvação pelas obras, né? Queridos, a resposta de Jesus foi também no mesmo padrão. Jesus deu a resposta para ele no mesmo padrão. Se você quer a vida eterna, né? Você quer a vida eterna? Você quer a vida eterna? Depende de você. Né? Fazer as coisas, então, guarde todos os mandamentos. Jesus também deu a resposta no mesmo padrão. Você quer a vida eterna? Então depende de você. Guarde os mandamentos. Agora, se você pensa em salvação pelas obras, você está pensando no impossível. Viu, queridos irmãos e queridas irmãs? Tá? Você e eu sabemos que é impossível
Você e eu sabemos que é impossível guardar os mandamentos de Deus, tá? Por nós mesmos. É impossível nós guardar os mandamentos de Deus por nós mesmos. Nós não temos força dentro de nós para obedecer os 10 mandamentos. Mas, sempre mas, queridos, a salvação não depende de obediência aos mandamentos. Os mandamentos nos salvam. Ele nos alerta, ele nos coloca no caminho correto. Tá? Eu vou repetir. Nós não temos força dentro de nós para obedecer os 10 mandamentos. Mas, queridos, a salvação não depende de obediência aos mandamentos. A salvação depende de aceitar Jesus como Salvador. Viu? Se você aceita Jesus como Salvador, você guarda os mandamentos. Falar de Deus é fácil, queridos. Agora, o difícil é fazer o que Ele manda. Porque falar de Deus todo mundo fala. Até os corruptos. Agora quero ver fazer o que Ele manda. Então, queridos, a salvação depende de aceitar Jesus. Se você quer fazer algo para herdar a vida eterna, você está tentando o impossível. Por quê? Não é fazer, mas sim aceitar. Não é fazer, é aceitar. Aceitar Jesus como Salvador da sua vida. Assim como o ladrão lá na cruz. O que ele fez para ter a salvação? Ele não guardava os mandamentos, o ladrão lá da cruz. Mas ele foi salvo. Porque ali na hora ele aceitou Jesus. E Jesus olhou dentro do coração dele. Viu o arrependimento dele. E ele ainda confessou os pecados. Falou, nós merecemos estar aqui. Porque não fizemos nada de bom, mas esse homem não. Você entende, queridos? Ele não obedeceu os mandamentos nenhum, mas ele está salvo. Por quê? Ele aceitou Jesus como Salvador. Existe o plano da salvação pela fé, pela graça. Nós somos salvos pela graça mediante a fé. Entendeu? Deus que está centralizando em Jesus, Deus está centralizado. Centralizado, né? Em Jesus, nosso Salvador. E aquele que tenta obter a vida eterna, fazendo coisas, obedecendo a lei de Deus, está tentando o impossível. Viu? Por isso, aquele jovem saiu triste da presença de Jesus Cristo, quando Jesus falou para ele, vai lá e vende tudo que tu tem, dá aos pobres. Jesus falou isso para Zaqueu? Não, queridos. Zaqueu não era rico também? Ele viu que era impossível para fazer o que Jesus estava pedindo. Vender tudo, seus bens e dar para os pobres. Então ele saiu triste dali. Perdeu o direito da salvação. Estava na mão dele. Lembre-se que eu falei, é você que decide. Quando você vê a experiência de Jesus, aqui, foi ao contrário com Zaqueu, né? Jesus Cristo. Foi ao contrário. Ele não entrou só na casa de Zaqueu. Ele entrou no coração de Zaqueu. Porque ele viu o esforço de Zaqueu para subir numa árvore para ver ele lá de cima. E disse, hoje venha a salvação a esta casa. Jesus disse para Zaqueu, desce Zaqueu. Convém que eu vá à tua casa. E quando chegou lá, ele falou, hoje vem salvação a esta casa. A reação de Zaqueu foi distribuir, né? Distribuir, né? A reação de Zaqueu, seus bens que ele tinha roubado, né?
E a sua benevolência e a sua caridade falou mais alto. Tudo isso é resultado da salvação, queridos, pela graça. Zaqueu foi salvo pela graça de Jesus Cristo. Tudo ao contrário do jovem rico, né? Os salvos em Jesus Cristo vão obedecer os mandamentos de Deus com certeza, meu irmão. Meu irmão, eu ouvia falar dos mandamentos de Deus, mas eu nunca cumpria. Está longe de mim. Eu não tinha forças para isso. Primeiro eu tive que conhecer Jesus. Primeiro eu tive que conhecer o caráter de Deus. E através de Jesus, com o poder do Espírito Santo me guiando, e guiando você, ou qualquer pessoa, não importa o que já tenha feito de errado, mas aceitar Jesus como Salvador, você se aprofunda, você entende os mandamentos e começa a guardar. Os mandamentos, Paulo fala que não salva, mas ele te corrige, ele te mostra onde você está errando. Se você achar que você vai ser salvo só guardando os mandamentos, você está totalmente enganado, queridos. Não basta só eu estar falando da Bíblia aqui e você está ouvindo daí, ou você ir à igreja todo sábado, todo domingo, ou seja, o dia de culto que tiver na sua igreja. Não basta você ser comportadinho na igreja. Não basta você só ler a Bíblia. Você tem que aceitar dentro do seu coração Jesus como Salvador. E aí tudo fica mais fácil. Inclusive os mandamentos. Porque Deus não te dá um fardo que você não possa carregar. Você entende, meu amado? E minha querida irmã? Os salvos em Jesus vão obedecer os mandamentos de Deus, com certeza. Queridos, assim como um jovem rico, muitos hoje estão pensando: o que farei para herdar a vida eterna? Muitos, dentro de muitas igrejas. Não é fazer, meu irmão, é aceitar. Lembre-se disso, tá? Aceitar Jesus Cristo como Salvador e confessar os seus pecados e Ele vai te perdoar, pode ter certeza. Jesus não quer perder ninguém para Satanás. Você entende? Agora, e a obediência, né? Você fala, e a obediência aos mandamentos de Deus? E a obediência? Você pode perguntar, ô João, e a obediência aí aos mandamentos de Deus? Isso virá com os resultados do encontro de você com Jesus Cristo. Pode ter certeza, aleluia. Pode ter certeza. Foi assim comigo. Assim como um grupo muito grande na casa do centurião Cornélio, quando Pedro chegou lá, não era batizado. E aceitaram a Jesus Cristo. E com isso, receberam o Espírito Santo. Assim somos nós, meu irmão. Quando você aceita Jesus de coração, as portas se abrem. A porta da graça se abre para você. Quando Jesus tombou sua cabeça na cruz e disse, está consumado, abriu-se uma porta do lado. A porta da graça. Para você, para mim, para qualquer ser humano. O pregador dos gentios, o Paulo, abriu a porta para todo mundo. Deus falou, tinha uma nação escolhida por mim, agora não tem mais. É nação como se fossem as outras comuns. Falharam contra mim. Falharam dos mandamentos do meu pai. Não aceitaram a mim, filho do meu pai. E agora a salvação é para todos. Inclusive para os judeus. Se aceitar Jesus como Salvador. Os mandamentos de Deus, meu irmão, ele não te salva. Mas ele é crucial na sua vida, porque Deus falou, se você quiser ter a vida eterna, então guarde os mandamentos.
Jesus disse isso para ele porque ele não guardava. Jesus disse isso para ele porque Jesus conhecia o coração dele e sabia que o Deus dele era o Deus Mamon, é o Deus dos bens, ó, da riqueza. Jesus não disse isso para Zaqueu. Desça, Zaqueu. Convém que hoje eu vá à tua casa. E quando Jesus chegou lá, disse, toda essa casa está salva, vai ser salva. E Zaqueu não pensou duas vezes em devolver tudo que ele pegou das pessoas. E dava mais ainda. Há uma diferença, queridos. Com isso, você aceitando Jesus, você já está guardando os mandamentos. Porque você aceitando Jesus, você aceita o Pai como teu primeiro mandamento. E aí vem na sequência. Porque por nós mesmos, por nós ser humanos, nós não temos força para guardar o mandamento. Deus sabe disso. Então precisa um caminho, precisa uma chave. É essa, é Jesus Cristo na tua vida. É por isso que ele deixou o Espírito Santo aqui e falou, vocês não estão só, não se preocupe. Aqui fica o Espírito Santo e ele guiará vocês a toda a verdade. E Jesus fala, eu sou o caminho, eu que sou a verdade. E ninguém vai ao Pai se não for por mim. João 14,6. Amém? Próximo estudo. Os 2 maiores pecados. Uau! Vamos ver isso, né? Amanhã de manhã. Amém? Fique com a paz do Senhor, com a graça de Jesus Cristo, que Ele tome conta de você. Amém, queridos irmãos? Muito bom, né? O estudo de hoje, muito maravilhoso, né? Que a paz do Senhor esteja estendida sobre nós. Né? Então vai ser o estudo de hoje. De hoje foi esse aqui. E de amanhã será esse aqui. Tá? Queridos, a introdução da lição, né? Que sempre é sábio, o amor e a justiça. E os 2 maiores mandamentos. Essa é a introdução da lição que nós vamos estudar essa semana e que nós acabamos de estudar hoje, na parte de domingo, tá? Então, a gente ainda vai falar dessa introdução, o que Deus está querendo mostrar para nós. Amanhã nós falamos essa introdução e do que nós já estudamos hoje. E vamos dar sequência, né? Os 2 maiores pecados. Amém? Fique com a paz do Senhor. Deus tome conta de você, aonde você estiver. Tchau, pessoal. Até amanhã. Os 2 maiores pecados. Vamos entender, hein? Tchau. Fique com a paz.